Olá, eu sou a professora Paula Capreto Marins. Sou formada em Psicologia pela Universidade São Judas. Também me especializei pela Universidade São Judas em Psicologia Clínica, Comportamental e outra psicanalítica. Trabalhei 5 anos com Psicologia Clínica. Então me especializei em Administração de Recursos Humanos pela Unip e mais para frente, quando buscava já ser uma gestora, busquei uma especialização pela Faculdade FGV em Gestão de Negócios para Executivos. Seria uma gestão em administração para ter visão estratégica do negócio. Eu que vou apresentar o módulo de Gestão de Recursos Humanos em Saúde. Nesse módulo nós vamos ver teorias, também vamos fazer vários exercícios, dinâmicas, e também tem a prova no final do módulo. Por isso que é importante você fazer todos os exercícios que a gente for apresentar nesse módulo, ok? Bom, começando, nós vamos falar sobre o objetivo desse curso, tá? Qual que é o objetivo? É oferecer ferramentas que possibilite o autoconhecimento e a comunicação no trabalho, para facilitar o relacionamento interpessoal. Então isso é super importante, né? Quando a gente fala de gestão de recursos humanos, nós temos duas vertentes que é importante a gente conhecer. Primeiro é conhecer um pouco como funciona a área. O que a área de recursos humanos ela pode oferecer numa empresa? Esta área, ela tem ferramentas que vão desenvolver os funcionários? Né? Então essa é a primeira vertente. Quais são os subprocessos que essa área possui? Tá? Então cada empresa ela vai adaptar a realidade dela a esse módulo, né? A essa realidade, a essa área de gestão de recursos humanos, também conhecido como recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de gente, né? Tem vários nomes que podem ser utilizados de acordo com a empresa preferir, tá? Por outro lado, essa empresa também precisa visar o desenvolvimento das pessoas. Então, quando a gente fala em saúde, na área de saúde, a gente tem a questão de valorizar o serviço, e o serviço ele é realizado pelas pessoas. Então nós temos aí dois objetivos, né? Conhecer como a área funciona, quais são os processos que ela administra, mas também esses profissionais que estão na área de recursos humanos precisam conhecer técnicas e ferramentas que vão desenvolver e motivar as pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar. Inicialmente, nas nossas aulas, nós vamos falar justamente como que é a administração de recursos humanos, como que ela funciona, né? Quais são os subprocessos. Isso é importante para você se tornar um profissional crítico, né? Então você como analista, você como recém-formado, você como empreendedor, você como um grande administrador de empresa, sabe o que faz parte da sua área de recursos humanos? Você conhece? Então a gente só pode ser crítico a partir do momento que a gente conhece, né? E o que a gente consegue desenvolver nas pessoas? Qual é o caminho que a gente consegue desenvolver nas pessoas? A minha formação é em psicologia, recursos humanos é uma vertente da psicologia, né? A gente pode trabalhar na área educacional ou na área clínica, como é mais conhecido, tá? Por que a psicologia atua em recursos humanos? Porque é necessário conhecer o indivíduo, né? Então a gente aprende ferramentas tanto para desenvolver e gerar resultado na área, assim como desenvolver as pessoas e captar as pessoas, que são dois subprocessos da área de recursos humanos, né? Por isso que a gente começou com esse objetivo, oferecer ferramentas que possibilitem o autoconhecimento, a comunicação e o relacionamento interpessoal. Dessa forma, você vai conseguir se desenvolver melhor de forma mais aprimorada as suas habilidades técnicas e de relacionamento interpessoal, né? Na faculdade, a gente aprende, no colégio, a gente aprende matérias técnicas.
Então, na faculdade de psicologia, a gente aprendeu teorias, a gente aprendeu ferramentas no desenvolvimento do ser humano, como entender esse ser humano, funcionamento do cérebro, tudo que é possível nesse sentido. Mas, como todo outro curso, como que você se relaciona, como você se comunica, qual é a melhor forma de você se relacionar, como identificar o perfil das pessoas, se tem a ver com você ou não, como você lida com isso, né? Então, esse desenvolvimento, ele é realizado na psicologia, com o qual é utilizado na área de recursos humanos ou na área de gestão de pessoas, tanto para desenvolver as pessoas, os funcionários, quanto para conhecer e poder então selecionar o melhor perfil que a empresa precisa. Esse é o objetivo. São 20 anos que eu trabalho na área da saúde, 25 anos que eu sou formada em psicologia e eu vou trazer para vocês o conhecimento que eu tenho e o que eu aplico na prática e o que funciona de verdade, ok? Vou dar essa visão crítica para que as pessoas consigam, para vocês alunos, que vocês consigam avaliar se a área de recursos humanos ela é boa, ela é bem desenvolvida, se os profissionais são atuantes e também como você pode melhorar, né? A importância da comunicação, a importância do relacionamento interpessoal para o resultado do seu trabalho. Bom, eu vou começar da primeira forma. No primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre essa estrutura de recursos humanos. Existem alguns tipos de administração de recursos humanos, né? E eu vou trazer, muita gente já ouviu falar na teoria X, Y, Z e na teoria por competências, né? Que é a mais conhecida atualmente e a que eu mais me identifico e utilizo aí em recursos humanos, tá? Mas o que é importante saber? Por que saber isso? Porque essa é a base da área de recursos humanos, né? Na teoria X e Y, Douglas MacGregor que fez o desenvolvimento dessa teoria, tá? E na teoria Z, William Oates, os sistemas de administração, Hensis Linkert. Então, esses são os teóricos que eu demonstro aí no slide para vocês pesquisarem, se quiser aprofundar o conhecimento, mas basicamente vale a gente entender quais são os conceitos que eles passaram em relação à administração de recursos humanos, tá? Então, na teoria X e Y, são dois tipos opostos de administração. É isso que é importante a gente entender, tá? Um é baseado, que é a teoria X, na teoria tradicional, mecanicista e pragmática, que eu vou falar um pouquinho a respeito. E o outro, que é o Y, é baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano, tá? Então, se a gente olhar no slide, nós vamos ver a diferença entre teoria X e teoria Y. Eu vou acompanhar com vocês aqui, que eu fiz uma boa explicação para que vocês olhem esse slide e acompanhem. Na teoria X, as pessoas evitam o trabalho, evitam a responsabilidade, precisam ser controladas, precisam ser dirigidas e não possuem iniciativa, né? Então os alunos vão falar, Deus me livre, mas que teoria é essa? É a mecanicista e pragmática. E na teoria Y, o que se fala? As pessoas são esforçadas, as pessoas gostam de ter o que fazer, o trabalho é uma atividade natural, as pessoas aceitam responsabilidades e desafios, são automotivadas, são criativas e são competentes. Isso é muito interessante. Aí você fala, tá, o que tem a ver isso com a empresa que eu trabalho? Tem a ver com o tipo de administração que é feita pela alta administração. Então eu, como gestora de recursos humanos, tenho que identificar qual é a cultura da empresa para eu saber qual é o melhor tipo de gestão de RH implantar. Como isso é importante. Por quê? Porque se eu for contra a cultura, eu vou ter conflito no tipo de administração de recursos humanos que eu vou implantar. Porque recursos humanos, a área de recursos humanos se envolve diretamente com a cultura da empresa. Nós vamos falar uma ferramenta que é utilizada para levantar a cultura da empresa e o que pode ser melhorado ou não, né? Que é a avaliação de clima organizacional. Então, a área de recursos humanos não só precisa de um conhecimento técnico administrativo para gerir,
né, que nós vamos falar, eu vou explicar o detalhe de cada área dessa, mas também, que a gente chama de subsistema, é necessário identificar qual é o tipo de cultura que a empresa tem, tá? Vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, você vai falar assim, a teoria X não se usa mais, é antigo, as pessoas não tinham iniciativa, não tinham criatividade, precisam ser controladas. Não é assim que a gente pensa. Como que a gente pode pensar a realidade de uma empresa adaptando a teoria, porém não de forma a julgá-la, né, a ser tão rígido em relação às características dela? É mais fácil, porque todas são importantes e a gente pode utilizar 100% da teoria, nunca tem. Então você vai pegar as características maiores, né, maior quantidade. Bom, numa empresa vamos dizer assim, que produz uma indústria, né? A indústria automotiva, moderna, com computadores, com robôs, aonde o ser humano fica na frente do computador, seguindo os procedimentos e os padrões, avaliando se a produção está sendo feita rigidamente, para que o produto saia perfeito. Porque qualquer avaria naquele produto não vai ser liberado ao mercado. E o custo, a perda disso é muito alta para a empresa, o custo, e obviamente esse profissional, ele não pode deixar isso acontecer. Ele tem que buscar a perfeição do que as máquinas estão fazendo. Então aonde que ele vai usar a criatividade? Aonde ele vai se relacionar? Aonde ele vai usar o conhecimento, a não ser técnico especializado? Então, nesse tipo de empresa, né, na indústria, por exemplo, como eu estou falando, onde existem processos rígidos, processos feitos e testados, né, diversas vezes, que busca a perfeição, a teoria X é onde se encaixa melhor. Né? Ali não precisa de um profissional que vai criar, que vai inovar. Entendem isso? Que vai desenvolver. Ali são profissionais que fazem o processo acontecer, que tem um conhecimento técnico específico e a melhor teoria. Então, é a teoria X. A teoria Y, a gente pode usar numa empresa de serviços? Encaixa bem, né? Então, por exemplo, nós estamos na área da saúde, onde nós temos o profissional, que são pessoas que precisam tanto do conhecimento técnico quanto da automotivação. Quanto na predisposição, na iniciativa, na criatividade, né? São pessoas que aceitam responsabilidades. E como aceitam responsabilidades? Precisam tomar decisões ali entre a vida e a morte muitas vezes, não é? Porém, existe um processo definido que ela tem que seguir, mas existe uma liberdade para ela criar, para ela desenvolver, inclusive para lidar com situações diferentes. Né? Por que situações diferentes? Porque o padrão existe para o atendimento, mas o ser humano é imprevisível e pode acontecer situações que esse profissional tem que ser criativo para resolver o problema. É nisso que a teoria Y se encaixa bem. E na teoria Z? Modelo de administração é democrático e participativo. Todas as decisões organizacionais devem ser tomadas com base no consenso, com ampla participação das pessoas. Os princípios: o emprego é estável, mesmo em época de dificuldade, tem pouca especialização, a avaliação de desempenho ela é constante, a promoção é lenta, o igualatarismo no tratamento e depende do nível hierárquico, ou seja, todos devem ser tratados de forma semelhante. Existe democracia na participação, a decisão é tomada em grupo. Existe a valorização das pessoas, que é o seu maior patrimônio. Então vamos pensar, aonde que eu vou aplicar uma teoria teoria Z, aonde existe tomada de decisão democrática? Então existe um presidente e se os gestores não concordarem, a decisão não vai ser tomada? Exatamente. Aqui a gente já falou que não tem essa hierarquia vertical e sim horizontal. Aqui a gente consegue adaptar bem essa teoria Z a uma cooperativa, né? Onde existe um líder que criou aquela organização, mas as pessoas envolvidas são todas em busca do mesmo objetivo.
do ambientalismo, do cuidado com a limpeza dos materiais, por exemplo, né? Quando a gente está falando em material reciclado, que é onde mais existe o cooperativismo. Então essa teoria Z, ela se encaixa nisso e é importante a gente conhecer. Para quê? Para lidar melhor com essa administração. O fundador disso, ele tem que entender que a decisão dele, sempre existe um dirigente, né? Porém, existe a tomada de decisão em conjunto, o desenvolvimento em conjunto, as melhores ideias são absorvidas, não tem o melhor, existem as pessoas que cooperam para que haja um resultado em comum. Então a teoria Z, ela se aplica bem a esse tipo de organização, tá? Então nos sistemas de administração, a gente também tem o seguidor da teoria comportamental, que considera a administração de recursos humanos um processo no qual existem tipos ideais para cada circunstância, né? Então, Hansis Likert, ele diz o seguinte: a administração de RH, ela pode juntar essas teorias. Na visão dele, né, não existe uma teoria que se encaixa perfeitamente, e na minha visão prática também não, como eu falei lá no começo, mas existe sim uma teoria que se encaixa melhor, com as melhores, com a maior quantidade de itens, vamos dizer assim, relacionados desses estudiosos, para você conseguir identificar qual é o tipo de administração principal. Isso sim, mas que ela vai ser pura teoria X, pura teoria Y, pura teoria Z, não. Para mim, e para também o Hansis Likert, é justamente desta forma. Existe a maior parte que você consegue identificar qual é o tipo de cultura dessa empresa perante o tipo de administração que ela escolhe para si, né? Então, no Brasil, o modelo utilizado na administração de RH foi de Taylor, tá? Onde o ser humano era considerado um recurso. Então, no Brasil, começou aí na década de 40, né, o desenvolvimento de recursos humanos. E a teoria adotada foi de Taylor, tá? Os estudiosos, então, seguiram essa teoria que nós vamos falar como que é, né? Os gerentes de RH, então, eles começaram a ser treinados, né, desenvolvidos e utilizar essa teoria justamente no começo da implantação do RH, tá? Só a partir de 80 que surgiram conceitos comportamentais. Então nós somos, engatinhamos, vamos dizer assim, né? Muito atual, muito recente, o desenvolvimento da teoria de humanas, né? De gestão de recursos humanos nas empresas, ok? E aí a gente tem um modelo de administração por competências, né? Esse é o mais moderno, esse é o último que a maioria já ouviu falar também, né? Basicamente é o que eu mais me identifico. O que é importante a gente conhecer? Nós vamos ter uma cultura na empresa que vai prevalecer o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das competências, o desenvolvimento das habilidades, do conhecimento. Então, quando você vê uma empresa que valoriza muito o profissional, que investe em cursos, que investe em desenvolvimento, que investe no conhecimento, com certeza o modelo deles é o por competências, né? Onde o RH levanta, possui ferramentas que definem, detectam as competências, habilidades de cada profissional, que faz cursos direcionados ao desenvolvimento de habilidades significativas, de acordo com a necessidade do desenvolvimento da empresa, né? Então a empresa que valoriza muito o conhecimento e as habilidades do profissional, ela tem essa cultura, o tipo de administração de RH é voltado para a gestão de competências, ok? Então no slide a gente mostra mais ou menos como que funciona. Vocês vão ver lá: funcionário, aprendizagem, competências, resultado, né? Então de forma simples a gente consegue ver o quê? O funcionário como principal, né, objetivo aí da área de RH, fazendo a aprendizagem, né, ou seja, gerando conhecimento, ele vai aprender, vai gerar competências, né, essa aprendizagem vai se tornar competências e que vai gerar um resultado para a empresa. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais habilidades
eu possuo como profissional, o meu resultado, obviamente, vai ser de melhor qualidade. Tá? Então, esse é o conceito básico do sistema de administração por competências. Nós temos, então, desta forma aí. O que é interessante nesse conceito? Existe um desenvolvimento mútuo, ou seja, tanto a empresa quanto o funcionário ganham, né? O objetivo da empresa é ter a melhor qualidade, é ter o melhor resultado. Se ela busca isso, ser o melhor, ser competitiva em relação à prestação de serviço, não só com equipamentos e maquinários, mas sim também com a mão de obra, né? Técnica especializada, essa é uma parte. A outra parte é a parte do ser humano que se desenvolve a comunicação e o relacionamento. Mas se o foco da empresa é possuir a melhor prestação de serviço no que se refere a equipamentos e tecnologia, como que eu vou ter a melhor tecnologia se eu não tenho os melhores profissionais para direcionar, para ajustar essa tecnologia? O que adianta eu ter uma máquina de ressonância magnética de última geração se eu não tiver profissionais especializados para lidar com ela? Então, para cada equipamento que eu tenho, para cada tecnologia, eu preciso de profissionais especializados e treinados. Não é verdade? Então, para quê? Para fazer a melhor operação desse equipamento. Ele vai fazer mais rápido, mais eficiente, com a melhor imagem, com menos tempo e sem quebrar o maquinário. Porque a gente sabe, né, que existem profissionais com menos capacitação que vão utilizar a máquina de forma inadequada, ele vai fazer o exame em maior tempo e você somando isso em quantidade de exames, né, aí você vai ver como os profissionais capacitados geram mais resultado para a empresa. Então, um profissional especializado faz 10 exames em 1 hora, e o profissional que não é especializado vai fazer 8 exames em 1 hora e ainda vai correr risco de quebrar esse equipamento, gerando um custo maior para a empresa. Tanto que vai quebrar o equipamento, tanto no tempo que ele vai lidar, né, fazer a quantidade de exames que a empresa precisa. Então, esse é o foco da gestão por competências, né? Administração por competências. Quanto mais especializados são os profissionais, melhor o resultado que essa empresa vai ter. Mas a empresa vai ter esse resultado, não é verdade? Da qualidade, mas o funcionário também. Por quê? Porque a empresa está investindo no conhecimento dele. Querendo ou não, o conhecimento é algo que ninguém tira do ser humano, né? Então você, obviamente, que está recebendo esse conhecimento da empresa, vai melhorar o currículo, porque vai melhorar o desempenho, o conhecimento e, obviamente, vai ter um lugar melhor no mercado em relação a cargos e salários. Por isso que a gente chama de gestão por competências, existe o desenvolvimento mútuo, tanto da qualidade da empresa, quanto da qualidade dos serviços que esse profissional vai conseguir prestar no mercado, né? E com isso tem a satisfação mútua, tá? Qual é a responsabilidade do gestor de RH na gestão por competências? Ele tem que alinhar os objetivos estratégicos do RH, né, junto com os objetivos estratégicos da empresa, tá? Então, a satisfação mútua que eu coloco aqui pra gente é: o gestor de RH alinha os objetivos estratégicos do negócio com os objetivos de carreira dos funcionários, né? Então, o RH vai levantar, através de ferramentas que são as pesquisas de avaliação de desempenho, por exemplo, quais são as competências dos profissionais, vai começar com a captação correta através da descrição dos cargos, que é outra ferramenta do RH, para conseguir selecionar esses melhores profissionais. Porque se começar errado na seleção, com certeza a empresa vai investir e vai perder dinheiro, né? Se colocar um profissional errado para fazer, a empresa vai desenvolver esse profissional e vai perder este profissional, porque o gestor vai demiti-lo, porque ele não é o profissional adequado com o perfil da empresa. Então começa com o RH, tem a primeira ferramenta de captação de pessoas em gestão por competências, que é tão importante, para trazer o profissional com as competências adequadas para a empresa, para então fazer o seu desenvolvimento e melhorar essas competências. Quanto mais competência ele tiver,
mais fácil é o desenvolvimento dele, menor o custo da empresa. Por isso a captação é tão importante na empresa, ok? Então, quais são as premissas, os objetivos da área de recursos humanos? Inicialmente a gente entendeu que existem tipos de administração que se envolvem com a cultura da empresa, Vamos relembrar. A teoria X, Y, a teoria Z, teoria por competências, São os tipos de administração que se envolvem com a cultura da empresa e que você consegue, como gestor de RH, ou como RH, consegue escolher o melhor tipo de administração para gerir a área. E também qual é o tipo de administração que a sua empresa tem. Eu não sou gestor de RH, eu não sou funcionário de RH, sou de outra área. Sim, agora você conhecendo esses tipos de administração, você consegue enxergar você nessa empresa. E esta visão crítica que eu estou passando para os alunos, uma vez o aluno tendo uma visão crítica e conhecendo como funciona a área, é aquela história, Você se torna mais exigente, você consegue olhar o que você tem na sua empresa, Para quê? Para saber exatamente o quanto a empresa vai investir em você também. Por quê? Existe muitas vezes que a gente entra na empresa e trabalha e dá o melhor da gente e é prometido um desenvolvimento, um crescimento e nada acontece. Aí você passa 1, 2 anos e fala, perdi meu tempo nessa empresa, porque você é um profissional proativo, está fazendo vários cursos e aí você sai da empresa. Os diretores, os gestores da alta administração, obviamente vão fazer isso, esse tipo de administração, para que esses funcionários gerem o melhor resultado para eles. Agora, se você enxergar o tipo de administração que essa empresa tem, obviamente você vai perder menos tempo, você vai conseguir verificar o quanto você vai conseguir desenvolver, crescer e ser reconhecida nesta empresa. Da mesma forma o RH também. Então, por exemplo, eu como gestora de RH ou como consultora, observando que eu estou numa empresa, vamos supor, com a teoria X, já para o meu tipo de gestão não é muito interessante, Então assim, a parte de indústrias justamente é algo que eu não busquei para mim no RH. Eu trabalhei no começo da minha carreira 6 anos em metalurgia, que tem essa visão, esse escopo, esse tipo de administração de indústria, onde é voltado para o processo. Então eu era uma gestora de processos, auditora da qualidade. Eu tive toda a formação de gestora de processo e auditora da qualidade durante 6 anos. Bastante tempo. Por quê? Porque ali naquela empresa exigia-se justamente isso, a melhor qualidade no produto. Então, como era uma empresa metalúrgica, quando tinha e aí se beneficiava chapas para ir para a automobilística. Quando tinha um defeito nessa chapa, voltava da automobilística. E esse era o assunto do dia. Então os profissionais tinham que ser perfeitos na produtividade, na produção. E qual era o reconhecimento do ser humano? Em que momento a empresa investia em benefícios, em qualidade de vida, em desenvolvimento de pessoas, a não ser o desenvolvimento da liderança, para conseguir lidar com esses funcionários, os operacionais, vamos dizer assim, para ter melhor comunicação, o melhor relacionamento, nem precisava tanto se preocupar, porque as pessoas não se relacionam praticamente, se estão na frente da máquina produzindo, certo? Então esse tipo de empresa, para minha formação e o meu desejo como psicologia, como psicóloga em recursos humanos, não foi o meu foco. Então eu busquei a área de serviços. Por quê? Porque existe metodologia, essa visão crítica que eu quero passar justamente para os alunos. Existe sim a metodologia, os processos são importantíssimos na área de serviços, para que você tenha um padrão de atendimento, para que faça certo, mas também promove o autodesenvolvimento, reconhecimento do profissional, investimento em ferramentas de RH, investimento em desenvolvimento, reconhecimento das pessoas. Então eu trabalho com as duas vertentes que eu gosto, tanto de gestão de processos, implantação de projetos, por exemplo, definição de procedimentos, mas também do desenvolvimento e reconhecimento do ser humano.
Para isso que eu me formei em psicologia, senão eu era um gestor de processos, né? Então, são essas vertentes que eu busquei a minha formação, para conseguir tanto administrar um processo perfeito, né? Um processo correto, um processo padronizado, como reconhecer e desenvolver e valorizar o ser humano. Então, o RH ele trabalha dessas duas formas. E com esse conhecimento na teoria, os alunos eles vão conseguir justamente ver isso. Que tipo de empresa eu estou? Vai desenvolver o meu conhecimento técnico específico, essa é a formação que eu tive em processos, indústria, engenharia industrial de processos. Obviamente você vai seguir esse caminho da perfeição do sistema da qualidade. Agora, se você estiver numa empresa de serviços, prestação de serviços na área da saúde, precisa desenvolver o conhecimento técnico de processos e também de pessoas. Se a empresa só se preocupar com o resultado, né, exigir do funcionário o máximo que ele pode dar e nunca desenvolvê-lo, que tipo de empresa de prestação de serviço que você está? O que você pode esperar dessa empresa? Reconhecimento? Difícil. Se você vê um RH que trabalha basicamente com folha de pagamento e não tem a parte de desenvolvimento, um bom recrutamento e seleção, então pouco vai ter desenvolvimento e pouco vai ter reconhecimento desse profissional, né? Então basicamente você vai olhar uma empresa de serviços com aplicação mais da teoria X do que da teoria Y. Aonde a empresa, a alta administração, demonstra que aceita opinião, que aceita criatividade, aceita inovação e começa aceitando e depois começa boicotando todas as iniciativas dos gestores. Então, com o tipo de gestão que você busca trabalhar, né, se você for da área de recursos humanos, se você está buscando todo um desenvolvimento pessoal, em que justamente tenha conhecimento em processos, mas que também busque o desenvolvimento das pessoas, trabalhar com competências, valorizar o ser humano, obviamente se você entrar numa empresa em que as ideias não são aceitas, que os gestores são autoritários, que não se tem iniciativa dos funcionários, criatividade, reconhecimento, busca da qualidade de vida, né? E o bom tratamento ao profissional, eles estão mais com a cultura voltada à administração X do que Y. E é muito comum isso no mercado. Então a gente consegue observar isso e saber até que ponto você vai chegar como profissional. Por exemplo, no meu tipo de gestão, né, é necessário ter uma cultura voltada à teoria de competências, teoria Y misturada, onde se tenha liberdade de expressão para que eu possa implantar ferramentas, analisar as pessoas, implantar processos, cada um ao seu tempo, né? Que é necessário o gestor saber que inicialmente precisa organizar a área para depois buscar o desenvolvimento das pessoas. A gente também vai falar um pouquinho disso, como isso é importantíssimo, né? Que a parte de subprocessos eu vou demonstrar um pouquinho sobre a ordem que o gestor de RH deve administrar a empresa, né? Para isso que eu tenho esse tempo de experiência. Na minha experiência eu pude ter momentos que eu testei, né, que eu fiz errado, iniciando um desenvolvimento de pessoas sem ter uma organização da área, não dá. Né? Teve momentos que me exigiram, que a empresa exigiu isso de mim. Não existiam processos adequados e organizados na área, mas necessitava o desenvolvimento das pessoas. Então, quer dizer, a gente treina as pessoas, capta os profissionais que são bons no mercado, mas esses profissionais não ficam na empresa. Por quê? Porque eles não querem uma empresa desorganizada. Então, se não tiver o processo organizado, você contrata pessoas que têm um perfil que precisa da organização, porque eles precisam trabalhar desta forma. Nós vamos falar sobre perfil, né? Para vocês verem a complexidade da área de recursos humanos. Esses profissionais saem. Então, inicialmente, a empresa precisa se organizar, para depois a empresa de fato desenvolver pessoas, senão a rotatividade vai ser altíssima. Então o perfil que eu consigo trabalhar, ou melhor, eu trabalho melhor, satisfeito com o meu conhecimento, justamente é uma empresa que tem aplicação da administração na teoria Y, por competências, que eu junto as duas teorias
categorias, onde eu tenho criatividade, conhecimento, sou valorizada, especialista no que eu faço, né, que vem aí da teoria Y, e aí eu junto o tipo de administração por competências, que é um tipo de administração focado, onde eu desenvolvo as pessoas de acordo com as necessidades da empresa. Não é um desenvolvimento que também acontece, que não gera resultado para a empresa. Tem RH que adora fazer isso. Né? Então vamos fazer dinâmicas, depois o RH não é levado a sério pela alta administração e tem razão. Como é que você mostra indicadores de melhoria, de desenvolvimento? Né? Então esses são os objetivos, essas são as premissas da área de RH para você conseguir ter essa visão geral, sendo da área do RH ou não, sendo um administrador ou sendo um profissional qualquer dentro dessa organização. Você consegue ter uma visão crítica e olhar para a tua empresa e saber se ela é uma empresa organizada, se ela tem os processos atualizados e organizados e padronizados. Não necessariamente precisa ter o selo da qualidade para isso. Algumas buscam porque tem facilidades no mercado em relação a custos e valorização da empresa. Mas a empresa não precisa ter o selo da qualidade para ser organizada. Quando você é profissional e entra na empresa, você vê a sua área como é gerida. Né? Se existem processos, é porque ela é organizada e todas as áreas têm que ter processo, né? Então às vezes tem a área que o gestor, por exemplo, eu não trabalho sem processos definidos, então eu defino na minha área, mas as outras áreas não têm definição, cada hora faz de um jeito, né? É bem difícil lidar com a empresa dessa forma, porque você não consegue tomar decisões de forma organizada, cada hora o gestor da área muda o processo decisório de acordo com como interessa para ele, e aí vão dar conflitos. Então a empresa organizada é a que possui todas as áreas padronizadas, não é uma área só não, independente se ela tem selo da qualidade ou não. E dessa forma o RH consegue aplicar ferramentas que visem o desenvolvimento dos profissionais. Tá? Aplicando as ferramentas corretas que eu vou demonstrar para vocês quais são as básicas, né? Aplicando essas ferramentas corretas, aí sim você consegue levantar as necessidades da empresa e desenvolver as pessoas nas necessidades reais. Existe RH que faz um monte de treinamentos, mas sem foco na estratégia. Por isso que eu falei, o RH vinculado à estratégia, então isso se chama RH estratégico. Né, para vocês verem. Então o RH estratégico ele é vinculado aos objetivos estratégicos da empresa. Então o gestor de RH que não faz parte da comissão administrativa da empresa, onde se discute os planos estratégicos, com certeza não é um RH estratégico. Né? Então esse RH ele precisa ter conhecimento das decisões estratégicas para verificar como vai desenvolver esses funcionários para alcançar esses objetivos. Quem que vai alcançar o objetivo estratégico da empresa? Não são os funcionários? Então, como que o RH não está vinculado? Como que o RH pode fazer treinamentos, desenvolver habilidades e conhecimento nos funcionários se ele não sabe quais são as decisões estratégicas? Não é verdade? Então, obviamente, é uma área operacional, não RH estratégico. É uma área de recursos humanos, geralmente mais voltada à folha de pagamento, um processo de captação simples e de treinamento simples, aonde faz o treinamento obrigatório para que a empresa funcione. Essa é uma área de RH padrão, tradicional, vinculada à teoria X, aonde não tem poder de decisão, aonde não existe desenvolvimento real das pessoas de acordo com a estratégia da empresa. Então, existem diversos gestores no mercado. Né? Esse é o padrão do RH. E o RH estratégico, ele está vinculado à alta administração da empresa, ele sabe quais são os objetivos estratégicos, ele informa para os profissionais quais são os objetivos estratégicos, quais são as metas da empresa, né? Todos os funcionários, é o RH que é o responsável em fazer essa divulgação, se tiver área de marketing também junto, se não é o RH, porque justamente ele que tem contato com os profissionais, com as pessoas. Os profissionais esperam do RH esse retorno, essa comunicação, porque sabe que é o RH que está ali para defendê-lo, para ajudá-lo, para respeitá-lo, para desenvolvê-lo. Se não for o RH, não tem outra área, né? Então, justamente o RH vai passar isso e vai levantar as competências dos funcionários e vai criar treinamentos, desenvolvimento para as pessoas de acordo com a estratégia da empresa, e os profissionais vão se desenvolver a partir disso.
tanto na parte técnica quanto comportamental. Então, olhando o slide e entendendo todo esse conceito que eu passei para vocês, que é muito prático, junto com a teoria, vocês virem como eu consigo assimilar, associar as teorias administrativas ao tipo de RH. E obviamente eu consigo enxergar de forma crítica se a empresa que eu estou, ela tem a ver com o meu perfil. E rapidamente, se eu observar que não tem, eu também desmotivo, eu também não quero estar naquela empresa, porque eu considero que eu não vou conseguir realizar o meu trabalho adequadamente, né? Então, o meu trabalho, se eu faço só para receber o salário, eu me adapto a qualquer empresa. Mas se eu faço para conseguir gerar resultados para a empresa e receber o meu salário, então obviamente eu preciso me identificar com a empresa. E obviamente, não necessariamente no processo seletivo, isso é definido para o gestor de RH, né? Quando ele é feito pela alta administração, a alta administração vai dizer o quê? Olha, a gente trabalha aqui com a cultura X, Y, não existe isso, né? Então, diante da explicação de qual é o tipo de gestão daquela empresa, basicamente o gestor de RH vai aceitar, vai concordar e aí de repente vê que não é bem isso, né? E aí não se adapta. Então, quanto é importante o discurso do gestor estar coerente com a cultura da empresa. Por quê? Porque existem pessoas que se adequam àquela realidade de administração X, Y, Z, de competências. Não é todo mundo que vai buscar a teoria de desenvolvimento de pessoas. Não, nós temos pessoas que se adaptam muito bem, operacionais ao X, né, ao tipo de administração que eu estou explicando. O RH tem que ter conhecimento disso para poder fazer gestão correta, captação correta. Então, se eu como gestora de RH ou como consultora acreditar que a empresa tem teoria Y, vender para o candidato, que ele vai ser reconhecido, que ele pode ser crítico, eu contrato um profissional especializado, enfermeiro, crítico, que vai ser o responsável técnico da empresa, e quando ele coloca, olha, essa medicação não está correta, esse procedimento não está bom, vamos ajustar, ele não pode fazer isso, ele não vai ficar na empresa. Aí vai ocorrer o quê? A rotatividade. Porque a alta administração, o superior dele, não vai aceitar que ele gere críticas em relação àquilo que ele considera correto, mas ele também não explica, não passa os conceitos do que ele espera na empresa, né? Demonstra que a empresa tem a liberdade dessa crítica do profissional especializado, que é o que se espera na área da saúde. Né? Então, se esse profissional se julga com a liberdade de cuidar dessa questão técnica, o médico, o enfermeiro, o gestor de RH, o gestor do atendimento ao cliente, e fizer transformações e levar para a alta administração, e essa alta administração boicotá-lo, dizer que não quer daquela forma, está mais voltada à teoria X, mas camufla na teoria Y, e obviamente existe alta rotatividade da gestão especializada, né, que é a gestão técnica que a gente chama em RH, ok? Então as premissas do RH são, no slide, fazer a empresa alcançar suas metas através das pessoas, manter funcionários treinados e motivados, aumentar a autorrealização, desenvolver e manter a qualidade de vida, administrar mudanças, que vem junto com o conflito. Aí tem aquelas teorias de administração de conflito também no mercado, né, utilizada justamente para administrar mudanças. Manter políticas éticas e manter comportamento responsável. Então esse é o objetivo principal do RH, né? Basicamente aquele que eu trabalho e com vários colegas do mercado de trabalho, mas não é o que existe em todas as empresas. E se eu entrar numa empresa, obviamente, que não se preocupe com qualidade de vida do funcionário, desenvolvimento do funcionário, que não precisa alcançar metas, a não ser fechar folha de pagamento, que não administra, não desenvolve e controla o comportamento dos funcionários, né? Que a primeira política de RH a se ter é a política justamente de punições, porque senão os funcionários fazem o que querem. Por isso que eu falei, quem conhece a gestão de RH sabe que tem ordem para você fazer uma implantação, para você conseguir fazer o controle e administração das pessoas. Se eu não tenho uma política de punições, administração das pessoas em relação a faltas, atrasos, como que eu vou desenvolver o comportamento e os gestores o tempo todo no RH reclamando dos funcionários?
Como é que o funcionário chega 9 horas para trabalhar e nada acontece com ele, e de tarde eu chamo ele para fazer um treinamento motivacional? Quer dizer, que RH é esse, né? Então justamente é isso, eu não posso gastar o dinheiro da empresa treinando um funcionário que não é responsável e comprometido. Então essas são as premissas do RH, aonde de fato um gestor de RH preparado, que queira trabalhar, né, que busque trabalhar, né, na empresa com organização, com método, com comprometimento e desenvolvimento das pessoas, que é a última coisa que a gente vai investir, porque custa muito caro e eu tenho que pensar primeiro na rotatividade para depois desenvolver. Eu faço o treinamento básico que a empresa precisa, mantenho esse treinamento e primeiro eu trabalho na parte de organização da RH, para chegar então no desenvolvimento. Então essas são as premissas de um verdadeiro gestor de RH e uma verdadeira empresa que se preocupa realmente com os seus funcionários.